Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, apostila do terceiro bimestre, aberta na página 419. Vamos dar início ao módulo 24. O módulo 24, ele fala dos números racionais na representação fracionária. Nós vamos começar a estudar as frações. Vamos dar uma olhadinha na imagem de abertura do módulo 24. Olha que imagem interessante. Considerando uma aglomeração como a da foto, você consegue imaginar quantas pessoas caberiam no planeta Terra? É possível imaginar preencher todo o espaço de terras do planeta Terra com pessoas? Quantas pessoas caberiam no planeta Terra? Nós temos aqui uma informação. O planeta Terra tem 149,67 milhões de quilômetros quadrados de terras emersas e uma população de aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas. E aí, quantas pessoas caberiam em toda a parte terrestre do nosso planeta? E em sua cidade? E quantas pessoas caberiam em um quadrado que mede 1 metro de lado? Quantas pessoas caberiam em 1 metro quadrado? Vamos pensar um pouquinho? Então, muita gente já tentou fazer essa conta, descobrir quantas pessoas caberiam no planeta Terra, mas ainda não há uma resposta definitiva. São estimativas, são palpites. E em sua cidade? Nós temos que refletir sobre essa possibilidade de ocupação por um aglomerado de pessoas em todos os espaços de terra da nossa cidade. Será que é possível? Quantas pessoas caberiam? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Não é para fazer nenhum cálculo, é só para a gente refletir. E quantas pessoas cabem em 1 metro quadrado? Há uma proposta de lei que limita o número de alunos por metro quadrado nas salas de aula. Isso antes da pandemia, certo? Na educação infantil, 1,5 metros quadrados para cada aluno e 1 metro quadrado para cada aluno no ensino fundamental ou no ensino médio. Então, 1 metro quadrado por aluno. É uma proposta de lei que limita o número de alunos por metro quadrado nas salas de aula. Mas será que isso acontece em todas as salas de aula? Será que isso acontece, por exemplo, em um metrô lotado? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Agora, página 420. Na página 420, a fração como quociente. Em aulas anteriores, você estudou diferentes contextos de divisão com números naturais e com números racionais na representação decimal. Neste módulo, vamos estudar situações em que o resto da divisão pode ser desprezado e situações em que esse resto deve ser considerado. Então, agora, nós vamos estudar 2 tipos de divisões. Um em que o resto será desprezado, outro tipo de divisão onde o resto será considerado. Vamos estudar também contextos em que a divisão pode ser representada por meio de uma fração. Vamos retomar o conceito de fração. E conhecer outra representação fracionária, denominada número misto. Eu quero que vocês grifem essa parte. Conhecer outra representação fracionária denominada número misto. O número misto ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Nós vamos conhecer e estudar números mistos. Quando é possível continuar a divisão?
Observe a imagem de abertura do módulo, em que vemos pessoas aglomeradas, representando a composição de áreas habitáveis do globo terrestre. Você já parou para pensar sobre a imensidão da Terra e sobre sua população? E se toda a extensão da Terra imersa do planeta estivesse preenchida por pessoas? O que será que aconteceria? Nesse caso, conseguiríamos responder à pergunta da abertura do módulo, mas essa resposta teria significado real? Sabemos que há locais do planeta que não são habitados. Há outros muito povoados e outros tantos com poucas pessoas. Voltaremos a conversar sobre isso lá no módulo 33 do próximo caderno. Aguardem um pouquinho. Para indicar quantas pessoas habitam determinado espaço, utilizamos a densidade demográfica. E eu acredito que vocês já estudaram em geografia. Um índice, então a densidade demográfica é um índice obtido pelo quociente, pelo resultado da divisão entre o número de habitantes de uma localidade e sua área em quilômetros quadrados, o espaço em que as pessoas vivem. Então, a densidade demográfica é o resultado de uma divisão, é o resultado da divisão do número de pessoas de uma localidade e a área dessa região em quilômetros quadrados. Assim, ao dividir a quantidade de pessoas que compõem a população mundial, que é aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas, pela área ocupada, pela área de terras emersas do planeta, que são 149,67 milhões de quilômetros quadrados, obtemos a densidade demográfica da Terra. No entanto, à medida que a população mundial se altera, esse dado também sofre alteração. Quanto maior a população, a densidade demográfica também vai sofrendo alteração. Número 1. Use a calculadora para resolver as seguintes problemas. Então, todos os cálculos a seguir podem ser efetuados em uma calculadora. O objetivo não é a divisão, o objetivo é a construção do conceito de densidade demográfica e da divisão que tem continuação. Número 1. Calcule, considerando os dados apresentados anteriormente, a densidade demográfica do planeta Terra. Dê a resposta com 2 ordens decimais. Muita atenção! Nós vamos dividir a população do planeta, que é 7,7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, nós vamos dividir pela área do planeta Terra, a área imersa, a área ocupável, que são 149 milhões e 670 mil quilômetros quadrados. O resultado dessa divisão dá 51,446. Nosso problema pediu 2 ordens decimais. Nós usaríamos 4, só que a terceira ordem é 6. Então, nós vamos arredondar o 4 para quem? Para 5, como nós aprendemos lá no primeiro caderno desse ano. Então, fica 51,45 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, vamos para a questão número 2. Com os dados da população mundial atualizados no dia de hoje, calcule a densidade demográfica do planeta Terra. Dê a sua resposta com 2 ordens decimais. Esse dado de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, ele é relativo a junho desse ano, certo? Observem bem, teve uma mudança aqui de 100 milhões de pessoas. 7 bilhões e 800 milhões de pessoas dividido por 149 milhões 670 mil quilômetros quadrados. Utilizando aqui, façam na calculadora,
Percebam que você vai ter várias ordens decimais e o exercício pediu para utilizar 2 ordens. Eu peguei as 3 primeiras, 52,114. A terceira ordem é o 4, não é? Então, aqui permanece o 1. Então, fica 52,11 habitantes por quilômetro quadrado. Já sofreu uma alteração aqui na densidade demográfica. Agora, a área do território brasileiro é de 8.515.767 quilômetros quadrados. Então, essa é a área do território brasileiro. Questão número 3. Considerando que a população brasileira em junho de 2019 era a que aparece na imagem, calcule a densidade demográfica do país. Então, nós vamos calcular a densidade demográfica do nosso país. Dê a resposta com 2 ordens decimais. Então, nós temos a população, que são 210.105.462 habitantes, dividido pela área do território brasileiro. São 8.515.767 quilômetros quadrados. Observando esse resultado na calculadora, você vai perceber várias ordens decimais. Eu peguei as 3 primeiras para nós efetuarmos o arredondamento. 24,672. 672. A terceira ordem é 2, ok? Então, aqui permanece quem? O 7. Fica 24,67 habitantes por quilômetro quadrado. Façam todas as anotações e confiram também na calculadora. Agora, nós vamos para a página 421, questão número 4. Calcule a densidade demográfica dos seguintes estados brasileiros. Dê a resposta com 2 ordens decimais. Nós temos os estados do Amazonas, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro. A população de cada um deles. O que nós temos que fazer para encontrar a densidade demográfica? Nós vamos dividir a população pela área e vocês podem utilizar a calculadora, ok? Vamos lá? Então, o resultado da nossa primeira divisão, a densidade demográfica do Amazonas é 2,66 habitantes por quilômetro quadrado. Já no Rio Grande do Norte, nós temos 66,41 habitantes por quilômetro quadrado. Em São Paulo, 184,96 habitantes por quilômetro quadrado. No Rio de Janeiro, são 394,53 habitantes por quilômetro quadrado. Continuando, questão número 5. Compare a densidade demográfica dos estados brasileiros que aparecem no quadro com a do Brasil. Comente a respeito. A densidade demográfica do Brasil, 24,67 habitantes por quilômetro quadrado, certo? A do Amazonas é bem menor, do Rio Grande do Norte, de São Paulo e do Rio de Janeiro são bem maiores. Então, grande parte do espaço territorial do estado do Amazonas é de floresta amazônica e de grandes rios, áreas pouco habitadas, o que contribui para que esse estado tenha uma densidade demográfica bem inferior à do Brasil, ok? Isso todo mundo conhece. Sabe que o Amazonas ele tem uma floresta gigantesca, tem vários rios e áreas pouco ocupadas. Por isso, a densidade demográfica é bem menor que a do Brasil. O estado do Rio de Janeiro possui aproximadamente o equivalente à 1/5 parte da área
territorial do estado de São Paulo. Então, a área é bem menor. Comparem aqui. Nós temos a área do estado de São Paulo, 248.219 quilômetros quadrados. O Rio de Janeiro tem 43.750 quilômetros quadrados. Então, a área territorial é 5 vezes menor que a área territorial do estado de São Paulo. E sua densidade demográfica é praticamente o dobro da paulista. Por quê? Porque nós temos uma área bem menor e uma grande concentração de pessoas. No espaço territorial do estado do Amazonas, caberia aproximadamente 30 vezes o espaço territorial do Rio Grande do Norte. Observem aqui a área de Amazonas e a área do Rio Grande do Norte. A área territorial aqui do Rio Grande do Norte, 52.810 quilômetros quadrados. Já a área do Amazonas, 1.559.168 quilômetros quadrados. É uma área bem maior, 30 vezes maior. Só que o que acontece? Tem a floresta, tem os rios, e aí o que acontece? Não tem uma grande concentração de pessoas. Contudo, a densidade demográfica do Rio Grande do Norte é aproximadamente 30 vezes maior que a do Amazonas. É mais povoada, tem mais pessoas, morando ali. Continuando, questão número 6. Marcelo decidiu se desfazer da coleção de chaveiros que tem desde criança, distribuindo seus, olha a palavrinha-chave aqui, distribuindo 53 chaveiros entre seus 8 sobrinhos. Quantos chaveiros cada sobrinho vai ganhar, de modo que todos fiquem com a mesma quantidade de chaveiros e recebam a maior quantidade de itens possível? Então, aqui eu quero que vocês efetuem a conta normalmente. Façam a divisão. Depois vocês, por favor, coloquem a resposta. Vocês devem dividir 53 por 8. O quociente, que é o resultado da divisão, é 6. E essa divisão terá um resto 5. Então, cada sobrinho vai ganhar quantos chaveiros? 6. E sobrarão 5 chaveiros. A questão número 7. Fabiana treina corrida em um parque, cuja pista circular tem 1.400 metros de extensão. Letra A. Na segunda-feira, ela correu 4.900 metros na pista do parque. Quantas voltas completas Fabiana correu nesse dia? Façam a divisão normal também, tá bom? Vocês vão dividir 4.900 por 1.400, certo? O que vocês vão observar? Que o quociente, o resultado da divisão, é 3 e que o resto são 700 metros. Então, a resposta: Fabiana correu 3 voltas completas na pista. Quantas voltas completas? 3. E ainda percorreu mais 700 metros. Letra B. No sábado, Fabiana correu 7.000 metros. Quantas voltas completas ela correu nessa pista? Façam novamente a divisão. 7.000 dividido por 1.400. É exatamente 5. Então, Fabiana correu 5 voltas completas na pista. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa introdução, nosso comecinho do módulo 24. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo. Eu sempre fico muito feliz atendendo e esclarecendo as dúvidas de vocês. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!